Olá, bem-vindo ao meu momento Leitura Bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 21 de fevereiro de 2024, Deuteronômio 5. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: Povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e faça tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez esta aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. Do meio do fogo, ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milagres de gerações, por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guardem o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a mulher de outro homem, não cobice nada que seja de outro homem, a sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. E Moisés disse: São esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel quando todos estavam ao pé do monte Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras ele falou em voz
alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte e vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos o Deus vivo falando do meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse: eu ouvi o que o povo lhe falou e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas. Mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que ele mostra. Assim, tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Deuteronômio 6. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhe estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escutem, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem,
quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Moisés continuou: O Senhor nosso Deus jurou ao nosso antepassado Abraão, Isaque e Jacó que daria essa terra a vocês. E é uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para esta terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecer de Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Tema o Senhor seu Deus, sirva somente a Ele e jure só pelo nome dele. Não adore outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como o puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que ele lhes deu. Faça aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarão. No futuro, os seus filhos perguntarão por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu esses mandamentos e estas leis. Aí vocês responderão: Nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas essas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a toda essa lei que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida guardará a Ele. Deuteronômio 7. Moisés disse ao povo: O Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem, conforme vocês forem avançando. Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles os heteus, os gigaseus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses
povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos, ou as suas filhas, pois este povo farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desse povo, quebrem as colunas do deus Baal, corte os postes ídolos e queime todas as imagens, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos, de fato, vocês são mesmo. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembre que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aquele que o amam e obedeçam aos seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, e façam tudo o que eu mando. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas, azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhe dará todas essas bênçãos na terra que ele vai lhe dar conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças que o castigou os egípcios. Como vocês bem sabem, pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor nosso Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim: estes povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles, lembre daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembre das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram, e não esqueça o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito, pois o Senhor nosso Deus fará com que esses povos
de quem vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esse povo fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com você está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Por pouco a pouco ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizerem isso, o número dos animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos. Ninguém poderá resistir. Queime todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fique com eles, pois isto seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não leve nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Deuteronômio 8. Moisés disse aos povos: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembre como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus o humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus disse. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueça o Senhor nosso Deus
e tenham o cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês naquela terra. Vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tome cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquela enorme e perigoso deserto, por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair a água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pense que foi com a sua própria força e com seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembre do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso, hoje vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Deuteronômio 9. Moisés disse ao povo: Escutem o povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra? Pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins, mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos desta terra, e assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fique pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês, porque eles são maus. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desse povo que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu ao nosso antepassado Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhe está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueça que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês, desde que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês se têm revoltado contra Deus.
Até mesmo no Monte Sinai, vocês o provocaram e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as suas duas placas de pedras, nas quais estavam escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as duas placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo quando estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as duas placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou que este povo é teimoso. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. E Moisés continuou: Aí eu desci do monte do qual subia chamas de fogo. Levava comigo as duas placas de pedra, as placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que havia pecado contra o Senhor nosso Deus e que bem depressa havia deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão, como havia feito antes. Não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi desta maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo que ele condene e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó e atirei o pó no ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Tabera, em Massá e em Quibrote Ataava. E também o provocaram em Gades Baneia, quando ele mandou que tomasse posse da terra que lhes estavam dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado, com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los, e orei assim ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destrua o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não deis atenção à teimosia, à maldade e ao pecado desse povo,
Pois se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudestes levá-lo para a terra que lhe prometestes. Dirão também que odeias esse povo e por isso o levastes ao deserto para matá-los. Mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder.